Olá, eu sou Soraya Davi. A partir de agora você acompanha a entrevista com o médico nefrologista Dr. Guilherme de Oliveira An, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Que bom que você está aqui. O Guilherme, eu preciso falar isso, tá? O Guilherme, ele é sobrinho de uma das médicas mais importantes da história do Paraná, que é a doutora Ri Kyung-an, que você estava me corrigindo o sobrenome dela. Qual que é a pronúncia correta? Ri Kyung. Kyung, a gente fala Ri Kyung, Ri Kyung-an. A doutora Ri é uma médica que fez história no oeste do Paraná, no Paraná como um todo, e o Guilherme está trilhando os caminhos da tia aí também na área, na especialidade de nefrologia, né, Guilherme? Teve influência da tia também ou não? Com certeza, né? É um espelho para mim. Que bacana. Eu tento seguir os trilhos dela. Muito bem. E você também está atendendo no Centro Médico Gastroclínica, né? Também. Eu atendo no Centro Médico aqui como nefrologista, comecei recentemente, estou muito feliz de participar. Que bacana, que bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre a área da nefrologia, né? Neste mês de março, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a sociedade como um todo, destaca o Dia Mundial do Rim, que é celebrado sempre na segunda quinta-feira de março. Esse ano cai no dia 14, né? E chamando sempre atenção para a prevenção das doenças renais. Antes da gente entrar nesse assunto das doenças renais, eu queria que você explicasse um pouquinho a importância dos rins, né, para o corpo humano e quais são suas funções principais. Então, o rim, ele é responsável por manter o equilíbrio do corpo. Tá? Então, ele vai jogar toxinas para fora, vai jogar o que está em excesso, como até água, sais minerais, e vai guardar o que está em falta. Ele tenta segurar para manter o que a gente chama de homeostase. Além disso, o rim também ele é responsável por ajudar no controle da pressão arterial. O rim, ele também ativa a vitamina D, a famosa vitamina D, que é responsável pelo controle do cálcio. O rim ele também produz hormônio que vai ajudar a induzir a produção de células vermelhas. Muito bem, então não dá para ficar sem os rins mesmo, né? E quais são as principais doenças que afetam os rins, doutor Guilherme, e que de forma elas impactam a saúde geral do paciente? Bom, nós temos diversas doenças que afetam os rins. Mas no Dia Mundial do Rim, acho que é muito importante lembrarmos da doença renal crônica. Além disso, comum também aparecer pacientes com litíase renal, que é a pedra nos rins. É comum aparecer pacientes com infecções no rins, que nós chamamos de pielonefrite. Então, mas o que é importante a gente lembrar agora é a doença renal crônica, que leva a uma disfunção do rim, né? Ele perde a sua capacidade de funcionamento. E aí que começam os grandes problemas, né? E como que é feito o diagnóstico da doença crônica? Como que tem sintomas aparentes, demoram para aparecer? Como é que a pessoa descobre que algo não vai bem e qual que é o momento correto de procurar o especialista? Olha, isso é um desafio, porque na maioria das vezes não tem sintoma algum. A gente só vai descobrir nos exames. Então, só quando o paciente está com uma doença renal crônica muito avançada, na maioria das vezes, que ele vai ter algum sintoma. Então, que pode incluir perda de apetite, náusea, soluços, confusão mental, pode incluir fraqueza, cansaço, inchaço, diminuição da quantidade de urina, vários sintomas que são inespecíficos, mas precisa de um acompanhamento para fazer o diagnóstico e tentar tratar. Bom, então houve o diagnóstico da doença renal crônica. O que tem que ser feito a partir dali? O que a gente pode falar em termos de tratamento, doutora? A gente ouve falar muito em diálise, né? Enfim, dá a impressão que é uma coisa mais agressiva. Explica um pouquinho como que é esse universo para a gente. Tá bom. Tem um espaço muito grande entre o começo da doença e a necessidade de diálise. No começo, você vai pegar pelos exames, como por exemplo, dosagem de creatinina, dosagem exames de urina,
E tem algumas coisas que nós podemos fazer. A principal delas é achar a causa base. Então ela não começa do nada na maioria das vezes. Então às vezes ela está relacionada a alguma outra doença e a gente precisa investigar e tratar essa doença. Fora isso, nós temos algumas medicações que elas não curam, mas ajudam a retardar a doença, a progressão da doença renal. E é importante o acompanhamento justamente para fazer esse ajuste de medicações. Além disso, também é recomendado não usar anti-inflamatórios que agridem os rins. Ah, tem isso também, né? É uma doença que tem uma conotação hereditária, doutor Guilherme? Ela é multifatorial, né? Quer dizer, tem várias coisas que podem cometer. A principal causa é a diabetes descontrolada, tá? Uma pressão descontrolada, tabagismo. Várias doenças podem influenciar no surgimento da doença renal. Certo. E a gente está falando de fatores de risco que aumentam a possibilidade, né, de desenvolver essas doenças, né? E a questão de sexo, de faixa etária, isso influencia também? Existe um estudo que possa indicar em que fase da vida isso é mais comum acontecer ou não? Bom, com o passar do tempo, conforme nós envelhecemos, há uma perda natural e progressiva da função renal e ela é fisiológica, mas com acúmulo de doenças, abuso de anti-inflamatórios, entre outras coisas, ela pode surgir como uma doença renal crônica. Então é importante investigar sim, principalmente se você já tiver alguma outra doença de base. E quais são as complicações potenciais das doenças renais não tratadas? Bom, uma doença renal crônica não tratada, ela vai evoluir mais rápido para uma necessidade de uma terapia renal substitutiva, né? Que é, por exemplo, a hemodiálise acaba tratando. E se nós não tratarmos essa falência renal, quando ela chega nesse estágio, o paciente vai começar a ter uma perda da qualidade de vida muito grande e, inclusive, levar a óbito, né? Ele pode morrer por falta de tratamento da doença renal. Puxa vida. E a saúde mental, ela pode afetar os rins, doutor Guilherme? Existem condições psicológicas que podem influenciar negativamente a saúde renal? Que hoje em dia a gente fala muito de saúde mental, né, em todos os aspectos. E parece que está muito claro que existe uma relação em todos os aspectos do nosso corpo. Essa parte renal também é impactada pela saúde mental? A saúde mental, talvez ela possa impactar de forma indireta na doença renal. Então, por exemplo, alguém que tem uma depressão grave, alguém que tem algum problema, alguma dificuldade de cuidar de si, talvez não cuide bem da sua diabetes, talvez não cuide bem da sua pressão, talvez ela tenha alguma dor crônica que também está associada com essa doença mental e vai fazer algum abuso de anti-inflamatório, mas talvez essa pergunta faça um pouquinho mais sentido ao contrário. Uma doença renal crônica em estágio avançado, uma pessoa que precisa de uma diálise, de uma hemodiálise, às vezes vai precisar ir 3 vezes por semana, 4 horas por sessão, pode ter pressão baixa, pode ficar com cãibra, pode ter dor, pode ter vários problemas que são tratáveis, né? Hemodiálise não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas leva a uma perda de qualidade de vida e isso pode levar, sim, a um quadro de depressão, deteriorando a saúde mental do paciente. Explica para mim qual que é a diferença entre diálise e hemodiálise e como que é esse processo, o que acontece naquele tempo que o paciente fica ali? Tá. Então, diálise é um termo genérico, né? Então, a hemodiálise, então o que acontece? Vai ser necessário um acesso vascular para o paciente. O que é isso? Geralmente é feito com fístula, que é feito geralmente por um cirurgião vascular. E na impossibilidade dessa fístula é implantado um catéter em uma veia grande. Então, muitas vezes aqui no pescoço, nas pernas às vezes. Por quê? Porque esses vasinhos aqui que geralmente a gente usa para tomar medicação, eles não têm o fluxo adequado para fazer hemodiálise. Então o sangue vai ser puxado, ele vai passar na máquina e a máquina ele vai preparar o que nós chamamos de banho, que vai estar em concentrações que nós programamos para fazer o que a gente chama de difusão. Tá? Então a ureia, por exemplo, ela vai passar do meio mais concentrado por menos concentrado, através de tubos bem fininhos que nós chamamos de capilares.
vai também, por meio de pressão, passar o excesso de líquido. Muitos pacientes renais crônicos, eles não perdem também a capacidade de eliminar todo o líquido. Então nós também tiramos líquido durante a diálise e depois é devolvido para o paciente. E esse tratamento, claro, varia de caso para caso, mas até em quanto tempo ele pode se prolongar? Em que situações o paciente pode ter um tratamento mais breve? Bom, nós temos que pensar se é uma doença aguda, né, o que a gente chama de injúria renal aguda, ou se é uma doença crônica. Na aguda pode ser causado por diversos problemas, então às vezes o paciente está na UTI, teve algum problema cardíaco, às vezes teve algum outro problema relacionado a alguma outra doença, teve uma injúria aguda, precisou às vezes por algum tempo e depois ter uma recuperação, nem que seja parcial, e não precisa mais de hemodiálise, isso acontece. Agora, na doença renal crônica, ela é irreversível, é uma doença permanente. O que temos disponível é o transplante renal, que inclusive a doutora Riquion, minha tia, foi pioneira aqui no oeste do Paraná. Fez história, né? Exatamente. Para isso que eu te pergunto agora, em que momento em que se pensa no transplante renal? Quando já está estabelecida a doença renal crônica num estágio mais avançado, até mesmo antes da necessidade da hemodiálise, já é possível fazer inscrição. Tá? Isso é feito num centro transplantador e então é feita uma série de exames e vai-se para uma fila que não é cronológica para transplante de rim. Muito bem. A gente está lembrando aqui o Dia Mundial do Rim, a gente vai lembrar também, no dia 9 de março foi o dia do médico nefrologista, né? Então a gente está no mês de março, a gente vai falar ainda mais sobre nefrologia, sobre essa especialidade tão importante, desses profissionais também que cuidam, e a gente sabe que existe uma carga de confiança muito grande. Vocês passam muito tempo com esses pacientes, são pacientes crônicos, né? A gente percebe no dia a dia, na área médica, a relação de vocês com esses pacientes, a confiança que eles têm, o tempo que eles passam com vocês também, seja na clínica, durante a diálise, seja durante o tratamento. Então, eu quero te cumprimentar pelo Dia do Nefrologista, te cumprimentando, eu quero cumprimentar todos os especialistas que estão nos assistindo nesse momento, em especial sua tia, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho e muita gratidão por todo o trabalho que ela vem fazendo ao longo de todas essas décadas para o estado do Paraná. E a gente sabe que tem pacientes que vêm de outros lugares também, que ela atende, né? A Ri é uma médica que se entrega com paixão. A gente aproveita para fazer essa pequena homenagem para a doutora Ri. E Guilherme, a gente vai encerrando por aqui devido ao nosso tempo, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo, por ter esclarecido tantas coisas importantes. E se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, se você quer mais informações, você pode tê-las através do WhatsApp telefone 45 2101 7700, tá? Que é o Centro Médico Gastroclínica, onde o Dr. Guilherme atende. Doutor, obrigada mais uma vez, viu? Tudo de bom para você, para sua família. Eu que agradeço, tudo de bom. E eu quero perguntar aqui, o Guilherme tem ascendência sul-coreana, né? A gente sabe que a Coreia do Sul tá na moda, né? Já há algum tempo aí, os doramas, a cultura coreana, acho que nunca foi tão divulgada no Brasil como agora, né? E você percebe isso também, esse interesse das pessoas pela sua cultura? Olha, eu acho que eu envelheci, já não faço mais parte dessa faixa que assiste e consome esse conteúdo. Mas é perceptível, né? Na internet, sim, o interesse tem crescido, sempre acaba aparecendo nos feeds, alguma coisa relacionada à cultura coreana. Isso é muito importante também, né? E é uma cultura linda, né? A educação, o respeito que vocês têm é uma coisa fantástica. Tudo de bom, viu, doutor Guilherme? Um abraço para você e para toda a família. Um abraço para você também. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para você se inscrever no nosso canal, para receber conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, é muito fácil. Se inscreva e assim você vai receber as notificações de novos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Até mais!